A exposição de hoje à noite, irmãos, vai ser a continuação então do estudo dos 10 mandamentos, que nós já estamos aí algumas semanas trabalhando. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, 12. O texto diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Somente esse versículo hoje, irmãos. Este é o 5º mandamento dos 10 que o Senhor deu a Moisés para o seu povo. Nós vemos pelo contexto que Deus fez a humanidade a partir de um casal. E dessa humanidade Deus separou um povo para si. Deus estava então para dar uma terra para esse povo habitar. Mas para eles habitarem uma terra, eles precisavam de leis para então serem um povo civilizado. A lei de Deus. Nesse breve contexto, Deus primeiramente deu 4 mandamentos para eles. Que esses mandamentos, eles falam essencialmente do relacionamento vertical, como alguns teólogos dizem. O que é esse relacionamento vertical? É o relacionamento povo com Deus. Ou se os irmãos preferirem, lá em Mateus 22, 37, Jesus resume esses 4 primeiros mandamentos, falando da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E agora, depois desses 4 primeiros mandamentos expostos para o povo, Deus, de maneira gloriosa, começa a falar então do relacionamento horizontal. O que é esse relacionamento horizontal? Que é nada mais, nada menos que o que Jesus falou lá em Mateus 22, 39, do amar o próximo como a ti mesmo. Agora então, Deus começa a falar para Moisés então desta lei. E ele começa falando: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A primeira parte do texto então, irmãos, diz: honra teu pai e tua mãe. Qual é a definição de honrar? Bom, a definição de honrar é simples. No hebraico a palavra significa pesado, ou que pesa. Essa palavra ela é usada muitas vezes para se referir à glória de Deus, ou para falar do peso da sua majestade divina. Segundo o dicionário, essa palavra ela quer dizer louvar os feitos ou os merecimentos de alguém, tratar com respeito, fazer exaltação, glorificar, reverenciar. Dessa forma, então, Deus está exigindo ao povo total e completa reverência aos pais. Abram comigo em Salmo 127, versículos 3 e 5. Salmo 127, versículos 3 e 5 fala da seguinte forma: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então, ao contrário do que a sociedade tenta impor para o mundo de hoje,
falar que filhos é um problema, que ter filhos não é bom. Deus está ensinando aqui que os filhos, eles são projetados para serem bênção para os pais. É um presente, é uma herança, era um prazer ter filhos. E os filhos, semelhantemente, deveriam trazer honra para os pais, deveriam reverenciar, deveriam exaltar os pais. E caso isso não fosse obedecido, a lei de Deus, a lei civil, Deus estava trabalhando também com o povo ali, ela era muito severa nessa questão. Deuteronômio, irmãos, Deuteronômio capítulo 21, diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 em diante. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Parece ríspido, não? Mas era assim. Deus santo, todo-poderoso, glorioso, não convive com o pecado. Se aparecesse algum filho desobediente, os pais os levariam para os anciãos da cidade, explicariam o caso, e esse filho era morto. O mal deveria ser eliminado. Claro que tendo em vista o pecado crônico, né, desobediência contínua, mesmo sobre a advertência, sobre a disciplina dos pais. Filhos também que profetizavam falsamente ou que amaldiçoavam seus pais eram mortos. Êxodo 21, 17. Diz claramente para os irmãos aqui: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Provérbios também 20. Ele fala: quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. E mesmo depois que o povo de Deus já estava na terra prometida, eles foram levados cativo para a Babilônia e eles voltaram, o profeta Zacarias denunciou também casos de desrespeito em que filhos também estavam sob disciplina aqui. Zacarias capítulo 13, o último livro do Antigo Testamento. Desculpa, o penúltimo. O último é Malaquias. Zacarias 13, versículo 3. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tem falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram traspassarão quando profetizar. Então o que estava acontecendo ali? Filhos que estavam profetizando falsamente. Os pais, sim, os pais. Responsabilidade total dos pais de acabar com a vida dessa criança, desse
não seria mais uma criança, mas um filho grande, porque profetizou mentiras, falou o que Deus não havia falado. Sim, é real. Em Provérbios, irmãos, o livro de Provérbios ele é fascinante, porque não há um capítulo em que você não encontre admoestações do autor de Provérbios falando como se fosse de pai para filho. E ele vai falando, primeiramente no capítulo 15, da primeira parte, que desprezar pai e mãe era loucura. Provérbios 15, ele está falando assim: o insensato despreza a instrução de seu pai. Insensato é uma palavra bonitinha para dizer louco, né? Isso é loucura, porque a lei de Deus é severa, pune. A lei de Deus não brinca com o pecado. Ela não trata o pecado como algo bonitinho, fofinho, e vamos tolerar, vamos passar a mão na cabeça que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é santo. E o autor de Provérbios aqui, ele fala, isso é loucura, insensatez. Aborrecer a disciplina dos pais era a mesma coisa que se considerar digno de morte. Olha o versículo 10 ainda de Provérbios 15. Ele estava falando: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Filhos deveriam voltar-se para os pais e vê-los com orgulho. Um pouquinho adiante, no capítulo 17, versículo 6, diz o seguinte: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, netos, e a glória dos filhos são os pais. Os filhos deveriam olhar para os pais com reverência, com paixão, vê-los em alta estima. Nós vemos, como eu falei, o livro de Provérbios, em cada capítulo, basicamente, há como se fosse um apelo do pai para o filho, falando: se aceitares esses mandamentos, não te esqueças desses mandamentos, conforme diz 3:1 ali, para que eles fujam dessa insensatez, dessa coisa horrível. No Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus repreendendo claramente alguns fariseus e escribas que estavam tentando dar um jeitinho na lei de Deus para negligenciar o cuidado dos pais. Se os irmãos quiserem ver mais tarde esse texto, é um texto de Marcos 7, do 1 ao 23, mas nós podemos aqui dar uma panorâmica aqui nesse texto. Versículo 9 em diante, Jesus fala assim: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que mesmo vós transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus está falando: vocês estão usando o jeitinho de vocês aí,
que era, digamos, uma interpretação da lei de Deus ali que eles criaram, para negligenciar o cuidado com os pais. Jesus está repreendendo eles. Jesus está falando jeitosamente: vocês estão dando um jeitinho para não obedecer. Isso é errado, isso é pecado. Nós vemos o apóstolo Paulo também, lá em Efésios 5:18, no capítulo 6. Nós já estudamos Efésios. O apóstolo Paulo falando que honrar pai e mãe é estar cheio do Espírito Santo. Ele fala em 5:18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No capítulo 6, versículo 1 a 3, ele fala: filhos, obedecei a vossos pais o Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele está falando que é estar cheio do Espírito Santo. Voar, gritar, urrar, falar línguas estranhas que ninguém entende, tão estranho que é. Não. Ele começa a falar: mulheres, sejam submissas a seus próprios maridos. Ele fala: filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne. Isso é ser cheio do Espírito. Quer ser cheio do Espírito? Ore a Deus para que você consiga estas coisas. Colossenses 3:20 também, texto parecido, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E em 1 Timóteo 5:8 também, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que estava cuidando daquela igreja em Éfeso, para que os membros não negligenciassem os da família, porque se eles fizessem isso, eles seriam pior que descrentes. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, os pais deveriam ser honrados, respeitados, amados, reverenciados, tidos em autoestima. E o mandamento continua hoje para nós. Charles Hodge, um pastor presbiteriano norte-americano do século XVI, disse que estas eram as nossas obrigações filiais. Obedecer aos pais é justo e grato a Deus. Não tinha conversa. Filhos, obedeçam aos pais, porque isto é justo, isto é grato a Deus, glorifica. Honrar pai e mãe, irmãos, é o mandamento que forma o alicerce da sociedade. Nós vemos o porquê que Deus exige isso do povo. Se nós pararmos para pensar por um momento sequer, nós vamos ver que na família é onde a criança encontra as primeiras formas de autoridade para a vida delas. Entendendo a autoridade dos pais, não é difícil para uma criança submeter-se a outra forma de autoridade. Se ela escuta o primeiro não em casa, não vai ser difícil para ela ouvir um não fora de casa. É lógico, é simples. Agostinho, ele disse uma vez que se alguém não honrar os pais, haverá alguém que ele poupará? Assim, os cristãos reformados, eles entenderam que honrar pai e mãe também, uma forma muito mais ampla, mandamento que nós estamos estudando, ele fala que nós também devemos honrar aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre nós.
pensar que o mandamento se estende somente para os pais, o mandamento está aqui, 3:22 diz, honra pai e mãe, vou obedecer, beleza. Não, o texto vai muito mais além. Isso deu um princípio, pais. Mas a família, a base da sociedade, Deus trabalha ali o alicerce para a sociedade, em que as crianças vão sair de casa e encontrar outras formas de autoridades, professores, policiais, etc. Na Bíblia nós encontramos sim orientações para se respeitar as pessoas mais velhas. Levítico 19:32, irmãos. Logo após Êxodo. Ele diz o seguinte, Levítico 19:32, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Cãs, cabelo branco. Todo aquele que tinha cabelo branco deveria ser reverenciado. As pessoas de idade deveriam ser reverenciadas. Em 1 Timóteo também 5, versículo 1 e 2, 1 Pedro 5:5, nós vemos essa forma de reverência sido aplicada de uma maneira muito mais ampla. 1 Timóteo 5, versículo 1. Timóteo 5, versículo 1 e 2. Ele fala, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, e aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. E ainda 1 Pedro 5:5. Pedro 5:5. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Sejam submissos aos mais velhos. O apóstolo Paulo disse, pega leve com os anciãos, conversa com eles como se fosse pai de vocês, as irmãs com suas irmãs, as mulheres mais novas com suas irmãs. É honrar o pai e mãe de forma muito mais ampla, de forma muito mais abrangente sendo aplicado. Como eu falei, em casa nós temos a base. Fora de casa nós aplicamos o honrar pai e mãe, respeitando autoridades religiosas, pastor, autoridades civis, policiais, políticos, embora seja difícil, mas nós temos que orar por eles. Um outro texto aqui de Deuteronômio 17, versículo 12. Deuteronômio 17, versículo 12. Diz assim, o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir o Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel.
onde que ele aprende a respeitar? De onde vem a instrução para ele respeitar um sacerdote? Nesse contexto aqui. Salmo 20. No Salmo 20 nós vemos um exemplo de oração feita para um rei. Ele diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Uma oração feita para o rei, estava prestes a guerrear, para que o rei não se coloque a sua confiança em carros, cavalos, em todo o seu equipamento de guerra, toda a sua habilidade, mas em Deus. Outra questão pertinente, então, anexada a este mandamento, é a continuação dele ali. Nós lemos em Efésios, o apóstolo Paulo fala que esse mandamento tem uma promessa, um mandamento com promessa, né? O texto continua dizendo: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. De nenhuma forma o texto está dizendo para você que se você obedecer pai e mãe, você vai viver 200, 300, 400, 500 anos na terra. Você descobriu agora como ter uma vida longa, assim. Não, Deus não está dizendo isso. Você vai ter uma vida longa, assim, você vai viver muitos anos. Não. Deus está falando o seguinte: em primeiro lugar, obediência agrada a Deus. E a obediência é fruto da adoração a Ele. Vamos lembrar primeiramente que esse mandamento em questão, antes de vir esse mandamento que Deus está falando, vieram outros. Vieram o nosso relacionamento vertical para com Deus. Primeiramente, sem obediência a Deus, sem adoração a Deus, honrar pai e mãe torna-se em vão. Torna-se idolatria, torna-se pecado. A adoração a Deus está em primeiro lugar. Se nós não amamos a Deus, nós não amamos uns aos outros. Mateus 8, versículo 21 e 22, eu gostaria de ler com os irmãos. É um texto forte, que muitas vezes passa desapercebido na nossa devocional. Muitas pessoas queriam seguir Jesus, mostrar assim uma disposição imensa. Quero seguir o Senhor. Onde o Senhor for, eu vou. Só que Jesus começa a mostrar a dificuldade do seu ministério para essas pessoas. Lá, Mateus 8, em Marcos. Mateus 8, versículo... A partir do versículo 18, ele fala assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores.
Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, presta atenção nesse aqui: Mestre, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar a meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me. Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Muitas interpretações podem aparecer nesse texto. Eu já ouvi uma vez que talvez essa pessoa que pediu para sepultar o pai nem estava morto ainda. O pai estava vivo, estava com mais saúde que ele ainda. Então ele estava esperando o pai morrer para daí então querer seguir Jesus. Outra possível interpretação é que sim, o pai dele estava morto e ele estava sim para fazer o funeral. Isso era uma coisa muito séria na tradição. Se nós estamos falando de honrar pai e mãe, um momento solene agora na morte dos pais era dar um enterro digno. Mas Jesus está falando, eu tenho a preferência. Jesus está falando para esse povo, eu tenho a preferência. Você vai enterrar seu pai e sua mãe? Deixa os mortos fazerem isso. Eu tenho a preferência. Jesus está falando, adoração primeiro a Ele. Obediência a pai e mãe, sim, você vai obedecer. Mas Cristo tem a preferência. A obediência a pai e mãe só vai ser completa, só vai glorificar a Deus quando você ama a Deus. E quando você tem Ele como seu único Deus. Aí sim. Mas irmãos, se a mera obediência não vai ser possível, só obedecer aqui, então os dias não vão ser prolongados. O que o texto está falando então? Abram comigo em 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, para ajudar-nos a entender esse texto. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Esse texto talvez nos ajude a clarear, traga luz sobre essa promessa que Deus está dando aqui. 1 Timóteo 2 diz assim, versículo 1: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Presta atenção aqui agora. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Obediência, gera respeito, e temos uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida longe de problemas. Não é isso? Romanos 13, o apóstolo Paulo vai falar que as autoridades foram instituídas por Deus e que nós não deveríamos temê-las. Deveríamos temê-las se fizéssemos algo errado, porque elas trazem a espada, trazem juízo. Autoridades são para manter a ordem. E aqui o apóstolo Paulo fala que orem pelas suas autoridades. Orem por eles para que tenhamos uma vida tranquila e mansa. Aqui está o significado, aqui está a luz que nos ajuda a entender o texto de Êxodo, para que tenhamos uma vida tranquila, mansa, para que nossos dias se prolonguem. Se nós olharmos o contexto do povo de Israel, quando eles entraram na terra e Josué dividiu a terra, deu cada terra para cada tribo, Deus deu paz para eles. Por um bom tempo eles não tiveram guerras.
Por quê? Porque eles estavam com a lei de Deus no coração deles ainda. A lei estava fresca na mente deles. Respeitavam autoridades, respeitavam os pais e tinham uma vida tranquila, tinham uma vida mansa, uma vida de paz. Porque se não respeita pai e mãe, não respeita autoridade, vira uma anarquia. Este é o segredo do 5º mandamento. Pessoas que desde pequena aprendem a obedecer têm uma menor chance de se envolverem em problemas. Segundo a Timóteo 3, um pouquinho para frente do nosso texto de 1 Timóteo, ele cita aqui, que a desobediência aos pais é um sinal da corrupção dos últimos dias. Ele está falando, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 2 ele fala, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, e qual que é a próxima ali? Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, e ele continua. A incredulidade vai ser tanta, e na lista a desobediência aos pais está junto, está anexado. E hoje nós vemos, até está tentando ser comum nos nossos dias, filhos que matam os pais, jovens que desafiam professores, não respeitam. Pelo menos no tempo do meu pai, se o aluno falasse um A contra o professor. O pai nasceu em 1929, então ele foi para a escola 1940. Então era a época que os professores tinham réguas assim, surravam os alunos e contavam para os pais surravam o filho em casa. Se desobedecer, professor. Hoje em dia nós vemos os professores acuados, nós vemos professores com medo de aluno. Tudo isso mostra claramente, irmãos, a impiedade do coração do ser humano e a sua necessidade de voltar-se para Deus e obedecer esse 5º mandamento. O princípio Deus já deu há muito tempo. Honra pai e mãe. Não é o Estado que tem que educar, são pais. Filhos têm que obedecer, filhos têm que honrar os pais, não agredi-los, não mandar neles. Pais, não sejam bananas. Deus deu autoridade para vocês, para serem pais. Vocês estão vestidos da autoridade de Deus para fazer seus filhos discípulos de Cristo. Graças a Deus que nós fomos agraciados pelo Senhor Jesus, que nos deu a sua justiça e cumpriu a lei em nosso lugar. E Ele nos deu gratuitamente essa justiça. Deus nos vê agora como obedientes da sua palavra. Concluindo, irmãos, os crentes em Cristo, eles precisam entender primeiramente que a adoração a Deus é a chave para honrar os pais do modo que agrada a Deus. Filhos, deem o máximo de si para os seus pais enquanto eles estão com vocês. Não importa o quão maltratado vocês foram, ou vocês estão sendo. Por um momento vocês podem achar a disciplina complicada, difícil, não gosto do pai. Mas é papel do pai, instruir. É o papel. Deus deu essa autoridade para que o pecado não tome conta do seu coração e você entenda a graça e a misericórdia, para que você compreenda que o pecado dói. Se o pai está sendo ruim, imagina Deus com toda a sua glória, com todo o seu poder, vindo para punir o pecado. Você vai preferir muito mais a disciplina do seu pai.
Nosso compromisso primeiramente é com Deus. Deus perdoou nós da maior ofensa que nós poderíamos ter cometido contra Ele. E o que é isso? O que é isso diante das outras ofensas? O que é isso diante das outras ofensas que nós sofremos? Filhos, instruam. Filhos que têm pais incrédulos, instruam seus pais a amar a Cristo. Estimulem, obedeçam, pois isso glorifica a Deus. E seja o primeiro a estar com eles, a ajudar, a cuidar da sua velhice. Filhos, olhem para as autoridades divinas, as autoridades instituídas por Deus, todas, pastor, todas, olhem para essas autoridades com o devido respeito, mesmo que elas sejam rabugentas. Obedecemos às autoridades até o ponto que essa obediência não fere a santidade de Deus. Esse é o princípio, né? Muita gente tem dúvida. Mas eu devo obedecer em tudo. A barreira está aqui. Glorifica a Deus? Não. Então, desculpa. Não vou obedecer. Primeiro a Deus. Deem o máximo de si para suportar as fraquezas dos seus superiores. Ame eles, ore com eles o tempo todo. E se alguém que é crente e exerce algum tipo de liderança sobre um grupo de pessoas, se mostre como um pai para essas pessoas. Ame, abençoe, instrua, aconselhe, anime, repreenda, recompense quando ele faz uma coisa certa, proteja e sustente. Você é como um pai, como uma mãe para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E para aqueles que não estão em Cristo, lembre-se que Deus não é seu pai. Ele é Senhor. Você é uma criatura que está debaixo do pecado. O que você faz, por mais lindo que seja, por mais exuberante que seja aos olhos das pessoas, é abominável diante de Deus. Porque está carregado de iniquidade. Não glorifica a Deus. Você quer algo apenas. Você está obedecendo porque você quer algo, não porque você quer amar a Deus. O que você precisa fazer? Clamar pela graça perdoadora de Deus, para que Ele te conduza até Cristo. Pegue você pela mão, conduza até Cristo, e pelo sacrifício de Cristo, você então seja adotado, você então seja uma nova criatura, e que você agora, depois de ser uma nova criatura, com toda certeza e alegria, junto com os outros crentes em Cristo, pode dizer: Pai nosso que estás no céu. Vamos orar, irmãos? Santíssimo Deus, eu quero dar graças por esse momento tão precioso que temos, ó Deus, estudar a Tua Palavra. Peço sua ajuda, Senhor, para colocá-la em prática no dia a dia. E que o Senhor também, ó Deus, nos ajude a entender a necessidade de honrar pai e mãe nos dias em que vivemos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a amar o próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a Te glorificar. Fica conosco nessa semana, Pai. Te peço, ó Deus, em nome de Cristo. Amém, Senhor.